Durante a Idade Média, era comum o consumo de alimentos e bebidas servidos em pratos e copos feitos de materiais contendo óxido de chumbo, como as louças de cerâmica, por exemplo. Essa prática, no entanto, apresentava dois riscos diferentes de envenenamento por esse metal. O primeiro surgia quando o chumbo reagia com os alimentos e as bebidas, gerando o perigoso óxido de chumbo. Esse composto, ao entrar em contato com o organismo, podia desencadear desde um estado semiconsciente até levar à morte. Os efeitos eram especialmente graves para aqueles que consumiam bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, pois podiam entrar em um estado profundo de inconsciência. De maneira intrigante, algumas pessoas conseguiam despertar desse estado quase sonolento, o que levava a muitas precauções. Para assegurar que o indivíduo não estava simplesmente em um estado de coma profundo, e aguardavam por um período, esperando que a pessoa recuperasse a consciência. Até hoje no Brasil, ainda é muito comum de se ver algumas famílias colocarem os corpos de seus falecidos parentes em mesas. Essa tradição veio do passado. Esse ritual de vigília dos mortos, por vezes, torna-se uma medida preventiva contra o medo de ser enterrado vivo. Salvo pelo gongo, uma prática do passado envolvia a instalação de uma corda nos caixões que levava até um sino. Essa precaução servia como um alerta de que a pessoa não estava realmente morta, oferecendo uma última chance de ser resgatada antes do sepultamento. Essa peculiaridade histórica revela como as crenças e os desafios da Idade Média moldaram os costumes funerários e as precauções diante das incertezas da vida e da morte. Faleceu, está no hospital, antes de retirar do hospital, antes de chamar a funerária, peça ao hospital para fazer um exame de eletrocardiograma ou eletroencefalograma para testar a morte real, tá? Existem mortes que não são a real. Existe a morte real, a morte transitória, a morte aparente, tá? E a morte que a gente ainda consegue reanimar, né? A transitória é a experiência quase morte, que já é considerada como morte transitória. Né? A medicina já considera aquela pessoa que vai lá no túnel. Eu fui no túnel, eu vi o túnel, eu vi Jesus, eu vi todo mundo e voltei. Né? A medicina já considera por quê? Alguns pacientes que foram estudados voltaram comentando coisas que os médicos só falaram entre eles. Meu Deus. Contando coisas que o médico... Eu me arrepio, a minha perna arrepia todinho. Contando coisas... Eu acho isso muito incrível, sabe? Assim, a morte, a espiritualidade, é tudo, né, Antônio? É tudo... É muito incrível, dá vontade de ficar o tempo todo tentando estudar, tentando entender, porque a gente vive no meio disso. Sim. E aí, a pessoa volta de lá e fala, não... Mas como você me prova? Tem aquele filme, né, Libélula, começa tudo por aí, né? Que a Libélula tinha essa questão da experiência de quase morte. E aí a pessoa volta, não, o senhor esteve aqui, o senhor estava fazendo tal coisa. O senhor mexeu no telefone, sentou ali, mexeu aqui, e aí começaram a considerar, né? A morte aparente, na época, antigamente diz que ainda existe, né? Conversei com o rapaz Por isso é que eu deixo claro, eu quero ser cremado, porque se não fizer nada disso aí que você está falando, queima. Porque aí não tem rápido, erro. Né? Você já imaginou isso tudo que você está falando? Eu tenho vida, aí eu fui, transitória. De repente, me enterram. Porque tem, né, os caixões, sim, né? Sim, não, a morte aparente, no caso, Pelo amor de Deus. O filme A Freira, não tem lá na sepultura, o padre não cai na sepultura e não toca o sino, né? Na Idade Média tinha muitas doenças que causavam a morte aparente. A catalepsia, a mosca de Tsetse, né? Que ela causava um sono profundo. Muitas pessoas foram sepultadas até descobrirem que não estavam mortas, estavam em um sono profundo.
Entendeu? Então tem coisas. A catalepsia é campeã de tudo, né? Ela é mais falada, mas existem outras patologias. Tem substâncias, não tem? Que você pode injetar que te dá o estado de morte, mas você volta depois de eu não sei o nome, mas tem. Aí depois vai com adrenalina, né? Tem faz alguma coisa adrenalina e a pessoa reanima. Sim. Então, Raul, são coisas que a gente tá no meio disso e tá aí. Se não existissem, as literaturas não consideravam. Claro. Então, se não existisse a morte real, aparente, transitória, não consideravam, É uma evolução de aprendizado, né? E a morte real, a gente só tem certeza quando há total parada das